E eu vou ler Salmos 62. Salmos é cheio de, cheio de versos de confiança. Porque muitos deles foram passados em momentos difíceis. Muitos deles foram falados, foram escritos, orados, clamados, louvados em momentos difíceis, né? Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo, da sua dignidade na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Isso é muito triste, né? Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. E as vossas riquezas prosperam. Não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém? Aleluia. Podem se assentar, irmãos. O Salmo 62 é uma meditação, é encontrar um descanso somente no Senhor. Assim como eu falei, todos os salmos, tem lá os seus versos que falam de confiança, de esperança, de estar, ser forte, que o Senhor é a rocha, que o Senhor é a fortaleza. E nós temos que cultivar um espírito quieto, um espírito calmo, tranquilo, que por muitas vezes nós não somos assim no nosso dia a dia. Nós queremos tudo para hoje, para ontem, para já, de preferência. E eu confesso a vocês que por algum tempo eu nunca fui tão calma. Não era assim tão calma, não. Parece que eu sou calma. Só parece que eu sou calma. Mas eu sou calma no Senhor. Que foi uma das coisas que foi mais difícil para mim. Porque eu sempre fui muito ansiosa. Posso não, muitas vezes, transparecer minha ansiedade, mas eu fico doente, quero só saber de doce, que acho que a maioria passa por isso, né? Quer saber de doce, um pote de doce, um pote de Nutella, uma barra de chocolate, sei lá, enfim. E eu descontava tudo nisso, mas eu não podia avançar,
Por muitas vezes eu não podia avançar, eu não tinha como avançar para aquilo que eu queria. Então eu fui obrigada em Deus a esperar, a ter um espírito quieto. Que acho que hoje demais eu já sou até demais. Às vezes eu tenho ansiedade em coisas que eu quero para já, de normal do dia a dia, mas no Senhor, às vezes eu espero até demais. Porque às vezes eu olho para o Tomás e falo assim, calma, vai dar tudo certo. Às vezes pode parecer que eu não me movimento para que as coisas aconteçam, mas não é. É que a partir do momento que eu me ajoelhei aos pés do Senhor e eu coloquei a minha petição nos pés do Senhor, é o Senhor que vai resolver. Eu vou estar trabalhando para isso, mas vai haver situações que o único trabalho que eu vou ter é de ajoelhar e orar e falar, Senhor, resolve aí, não esquece. E por muitas vezes nós não somos assim. Nós não confiamos no Senhor. Por muitas vezes nós não colocamos a confiança no centro das nossas vontades, no centro das vontades do Senhor. Porque nós não colocamos, por mais que nós, como é que eu posso dizer? Por mais que nós lançamos as nossas vontades ao Senhor, nós queremos muitas vezes agir com o nosso braço. Esquecemos que nós lançamos as nossas vontades no Senhor. E a confiança em Deus é primordial. Nós só chegamos, nós imigrantes, só chegamos neste lugar porque nós confiamos no Senhor de alguma maneira. Por mais que a gente se movimentasse em termos de passagem, de juntar dinheiro, né? De vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o meu documento. Mas se não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Eu vou contar um particular meu. Eu fiquei 2 anos nessa confiança com o Senhor. Mas foi 2 anos, que teve um dia desses 2 anos que eu tinha um lugar para dormir numa noite, na outra eu já não tinha mais. E para chegar até aqui, não foi fácil. A minha mãe foi costureira a vida inteira. Eu nunca quis costurar. Deus, nunca quis. Sei lá, fazer uma barrinha, pregar um botão, fechar um buraco aqui, outro ali. Mas pegar a máquina, cortar ali os teus tecidos. E eu vi ela fazer isso a vida toda e eu nunca quis fazer. Nesses 2 anos, me bateu uma vontade de costurar. Que eu falei, Senhor, então. E lá onde eu morava, em Curitiba, lá tem muitos lugares do governo que fornece cursos profissionalizantes para você entrar no mercado de trabalho ou abrir o teu próprio negócio. Eu fui num desse. Não tinha dinheiro para nada. A única coisa que eu tinha era um talão de cheque, mas a conta sem dinheiro. O que eu podia fazer com aquilo? Nada. Me deu uma vontade de costurar tão grande que eu falei, vou fazer esse curso. E fui. Não tinha nem lugar para dormir direito. E fui fazer o curso. Conheci uma senhora. Um pouco mais velha do que eu. Ela é muito apegada, acho eu que a senhora ainda está viva, à sogra. A sogra gosta de viajar. É apaixonada em viajar e ela é a melhor amiga da sogra. O que acontece? Ela viaja todas as vezes que a sogra viaja. Quando eu entrei nesse lugar para fazer esse curso, elas estavam se preparando para ir para Israel.
Já tinham ido várias vezes. E conversa vai, conversa vem, entre cortes e linhas, eu comentei que pretendia vir para Portugal. Ela falou, vou te apresentar o meu agente. Vocês estão entendendo o que o Senhor faz com a gente? Ele coloca, muitas vezes, situações em nossas vidas que você nunca quis. Ou que você nem sequer sonhava em querer um dia. Eu nunca quis. Agora, se você perguntar para mim se eu sei costurar, não sei. Não sei nem como que eu consegui fazer uma camisa, que acho que era uma das partes mais difíceis da costura. Não sei nem por onde começo. Mas eu fiz a camisa, fiz a amizade, e ela me apresentou a gente, e aqui estou. Detalhe, eu não tinha dinheiro. Lá vou eu confiar mais uma vez no Senhor. Lá vai os meus cheques voando. Isso todos nós fazemos. Quando não é o cartão, é cheque. Outra coisa, a agência não aceita cheque. Ele aceitou. É muito difícil uma agência aceitar cheque. Um belo dia, o Senhor me deu um sonho. Um sonho de que eu estava no avião junto com a minha irmã, e realmente eu ia vir com a minha irmã. Só que em vez de eu estar dentro do avião, eu estava sentada na asa do avião vendo tudo que se passava. Eu vi até cachorro, mas pensa a minha vida inteira no Brasil. Inteira, até eu chegar. Tudo ali, eu fui passando por cima e apontava. Olha ciclano, olha fulano. Olha, eu vivi isso. Gente, olha aquilo. Comentando com a minha irmã, no sonho. Do nada aparece um paredão. Que eu olhava para cima e não tinha fim. Eu falei, então, no sonho, pensava. O que acontece? O avião parou. Dali, o avião começou a subir, assim. Sabe, helicóptero vai subir? O avião subiu desse jeito. Quando chegou no topo, pensa num gramado verde. Lindo. Eu nunca vi daquele estilo. E olha que eu morava no Paraná e muitas vezes a gente vê aquela imensidão verde, assim. Em São Paulo também a gente vê aquela imensidão. E lá estava sentado. Tinha uma única árvore assim, e tinha algumas pessoas se movimentando, brincando naquele lugar. E lá estava sentada a minha mãe, que realmente aqui ela estava. E a minha mãe abria os braços e falava assim para mim, ai, você chegou, graças a Deus. Quando eu acordei, eu falei, pronto, já vou. A resposta está aí. Só que isso eu tive que passar por tudo aquilo na minha vida, que foi o que eu vi quando eu estava no avião e que eu realmente passei e senti na pele. Só que para mim chegar até aqui, para falar de Deus, para falar que você precisa confiar em Deus, eu precisei passar por tudo aquilo e confiar em Deus. Primeiro. Isso significa que quem está aqui em cima passa as mesmas coisas que você passa, às vezes até pior. Só que nós precisamos confiar em Deus. Ter fé, que a fé leva à confiança. Muitas vezes é mais fácil a gente ter fé. Fala, eu tenho fé. Falar que tem fé, mas não confiar em Deus.
Hoje não é uma palavra de exortação que o Senhor quer dar, quer passar para vocês. Para mim, primeiro. É uma palavra de confiança, porque o novo está a chegar. Vai ser difícil, mas está a chegar, mas vai dar tudo certo no final. Pessoas vão e vêm, coisas vão acontecer. Vocês já pararam para pensar numa mensagem que isso me fez lembrar o Senhor agora? Que eu passei há um tempo atrás, que foi o Senhor que disse que chegaria um tempo que nós estaríamos aqui exatamente, olharia para os lados e falava, então, aconteceu. E realmente muita coisa aconteceu. Nós tivemos uma campanha há pouco tempo atrás, não faz nem uma semana que já terminou o tempo. Agora nós temos uma campanha à mesa. E para sentar à mesa, você precisa passar pelo tempo, ter a confiança nesse tempo, para poder sentar à mesa e desfrutar do pão da vida. Não está fácil a nossa vida, nem a minha, nem a sua. Nós temos muitas tribulações, nós temos um inimigo que enche o nosso saco 24 horas. Vamos falar logo, né? Assim, todos os dias ele enche o nosso saco. O que eu quero dizer com o saco? Todos os dias ele está aqui nos perturbando. Todos os dias o inimigo está aqui cutucando um. Vai lá, perturba aquele. Ou está nos perturbando nas nossas emoções, para que nós venhamos a fechar a cara, maltratar a pessoa que está ao nosso lado. Ou perturbando as nossas emoções, o nosso pensamento, para que a para que a depressão, que muitas vezes nós falamos, nossa depressão. Não. Para que a depressão bata, para que nós ficamos cada vez mais murchinhos e nós venhamos a esquecer de olhar para cima e saber que lá em cima tem um Deus. Nos últimos dias é o que está acontecendo no mundo, muitas vezes na nossa casa. Nós não temos mais essa confiança central chamada Deus. E nós não o reconhecemos como a rocha. Porque muitas vezes nós estamos tendo fé para que a fé gere confiança, mas nós não temos essa confiança que há uma rocha debaixo dos nossos pés. Nós não trabalhamos muitas vezes essa confiança de que passe o vento para lá, passe o vento para cá e nós estamos aqui. Quer seja o que eu vou fazer amanhã, é o Senhor que está me guiando. Quer seja se aqui eu vou estar amanhã, é o Senhor que está me guiando. Quer seja se você vai trabalhar aonde trabalha, é o Senhor que está te guiando. Mas é na confiança, na fé e sem esquecer que Ele é a rocha. Porque nós temos confiança em tudo, nas pessoas, nós temos confiança nas coisas, nós temos confiança no dinheiro, que é o que move a nossa confiança. Porque se eu tiver dinheiro hoje, eu como amanhã. Se eu não tiver dinheiro hoje, eu não como amanhã. Não, gente. Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou comer amanhã.
Eu não tenho dinheiro hoje, mas o Senhor vai me dar o pão amanhã. Eu não tenho dinheiro hoje, mas o meu calçado, que não está muito legal, eu vou ter amanhã. Eu não sei se é eu que vou comprar, se é o irmão que vai me dar, mas é o Senhor que vai enviar. E o Senhor começou hoje esse culto falando sempre em confiança. Porque nos momentos que nós estamos cabisbaixo, passando por alguma dificuldade, é o momento que a gente é mais crente. Eu falo de mim, porque isso aconteceu comigo. Quando eu passava esses 2 anos nesse período aí complicado, é o momento que eu era mais crente. Era um momento que todas as irmãs que eu conhecia, eu visitava para ver se o Senhor falava comigo. E o Senhor, muitas vezes, calado. Mas por que Ele fica calado? Não é para te deixar desesperado. Não é para dizer, eu não estou fazendo e não vou fazer. Não. Ele fica calado. Vamos falar de testar? Pode ser. A sua fé para gerar confiança e para você dizer para Ele, o Senhor é Deus, o Senhor é minha rocha e o Senhor resolve que eu estou aqui. Que muitas vezes isso não acontece. A gente fica tão desesperado com as coisas que acontecem na nossa vida que a gente esquece de olhar até para a Bíblia. Ela fica fechada, ou às vezes aberta no Salmo 91, achando que Ele vai resolver. Vai sair as letrinhas, as palavrinhas, e vai falar, vou fazer aqui na sua vida. Eu sei disso, porque eu já fiz isso. Logo lá no começo, eu ganhei uma Bíbliazinha pequenininha, assim, da minha mãe. Aí eu abria no Salmo 91, eu lia todos os dias, então ficava aberto ali. Coitadinha, a página assim, era mais amarela, porque caiu o pó, né? Então ficou ficou ali a mais amarelinha, tadinha. Para que eu chegasse aqui, entraram no quarto onde eu morava, arrombaram, deixaram a porta toda arrebentada. O inimigo estava tão furioso comigo, com as coisas que Deus ia fazer na minha vida, que arrombaram a porta onde eu morava com a minha irmã. Olha, Deus é maravilhoso, que eu fui convidada a ir dormir antes, na noite anterior, na casa de colegas. Era fim de ano, era Natal. Olha, eu só escutei o telefone tocar da senhora da casa falando, entraram na sua porta, no seu quarto. A única coisa que eu me preocupei foi os meus passaportes que estavam atrás da minha mala, assim, num bolsinho que fica atrás. Pois eles levaram tudo, menos a mala. Até as minhas roupas íntimas foram embora. Fiquei com aquilo que eu estava na malinha que eu tinha levado. Livros de receita, que eu gosto muito de cozinhar. Eu tinha muitos, eu ia trazê-los. Livros antigos. Levaram tudo. Aí eu pergunto, para quê? Se não é o próprio inimigo, muitas vezes, tentando atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer. Roupas íntimas, livros de receita. Não tem lógica. Dinheiro estava comigo, joia eu tinha levado comigo, mas eu tinha deixado o meu passaporte. E foi a única coisa que eu me preocupei, porque naquele momento eu não teria como tirar o passaporte a tempo, porque demorava um tempo. Naquele período que eu tinha tirado, que eu tinha renovado, estava demorando um certo tempo. Então, eu precisei confiar no Senhor. É a única coisa que eu me preocupei. E falei assim para a senhora, Sandra,
dá uma olhada atrás da mala, vê se está lá meus passaportes. Tá. Eu falei, então leva para sua casa que depois eu resolvo. Quando eu cheguei, a porta estava arrebentada. Sangue, eu acho que a pessoa que estourou a porta se machucou, tinha sangue para todo lado. Até isso. Agora imagina se o Senhor não tivesse me livrado. Porque eu não sei quem é. A gente muitas vezes desconfia, mas não pode acusar. Mas eu tive que confiar no Senhor e voltar a dormir naquele lugar e esperar o momento certo. E isso se passou mais alguns meses. E nesse período que eu estava assim, aconteceu, deu ter um dia para dormir, foi antes desse lugar que eu morei, que arrebentaram a porta. E no outro eu não ter mais. E detalhe, eu não estava sozinha, tinha uma irmã. Como é que eu ia fazer com ela? Porque com a gente se vira, mas com uma irmã, né? Uma outra, tá certo que era um pouco mais, também tinha uma idade que podia se virar, mas a preocupação é tanta que para mim ela é a mais nova. Deus me colocou assim, me deu um clique e falou, vou procurar uma igreja. Fui procurar uma igreja ali por perto onde eu estava. Entrei numa igreja, uma portinha pequenininha. Essa aqui é grande perto dela. Mesmo grande. E quando eu entro na igreja, eu não conhecia aquela igreja. Nunca tinha visto. Fui andando. Achei uma igreja, entrei. Sabia que era pentecostal, porque estava escrito. Quando eu entro na igreja, quem eu encontro? O mesmo casal que veio com a minha mãe. Porque aí eles vieram para cá, ficaram um tempo, minha mãe ficou e eles voltaram. Quando me viram, vai lá para casa. É o mesmo casal que eu também ajudei quando eu tive condições. Eu emprestei os meus cheques para eles. Então, o Senhor cria muitas vezes situações nas nossas vidas difíceis de entender. Mas é fácil para Ele. Porque Ele vai fazer com que você entenda que a confiança nele é maior do que tudo que você tem na sua vida. Essa palavra é uma palavra tão banal no dia a dia, confiança, confiar. Tá a mesma coisa de te amar, né? Eu te amo. Virou uma coisa, mas ninguém sabe a real, o que significa confiar. Confiar é você lançar você mesmo em determinadas situações e falar, lá na fornalha há um Deus me esperando. E dizer, lá naquela cova há um Deus me esperando. Que uma vez até a pastora pregou sobre Jacó, né? Dos leões. Que nós esquecemos, essa palavra nunca, essa frasezinha nunca saiu da minha cabeça. Que nós esquecemos que muitas vezes nós somos lançados na cova dos leões sem saber que o próprio leão é o Senhor. O porquê eles se calaram. O porquê eles se aquietaram. Porque era o Senhor. E nada aconteceu com Daniel. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Somos lançados na cova do leão. Só que o inimigo, muitas vezes, acha que nós vamos ser devorados. Só que a nossa confiança que nós temos
essa confiança que nós guardamos, que nós dizemos todos os dias, eu confio no Senhor, ela vai ser praticada. É nessa hora que essa confiança, ela vai ser praticada. Aí o Senhor vai querer saber se realmente você confia nele ou não. Porque ele vai estar lá te esperando. Só que para ele estar lá e você encontrar com ele, você vai ter que ser lançado primeiro. E você tem essa confiança em querer ser lançado? Sem saber o que vai encontrar lá embaixo? Muitas vezes nós falamos assim, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. O Senhor pergunta, você está preparado para se lançar sem saber o que está lá embaixo? Você está preparado para se lançar e muitas vezes se arrebentar primeiro lá embaixo para depois encontrar com Ele? Que é isso que acontece com a gente que fica aqui em cima. Ou a gente está aqui falando só palavras bonitas. A pastora só fala palavras bonitas? Muitas vezes ela joga um chicotinho, né? Também. Que pega lá no fundo, que eu fico lá no fundo. Mas não é só palavras bonitas, e não é só um chicotinho que ela lança. Alguém já perguntou para ela, nesse lance, nesse se jogar, ela já se arrebentou? Porque nem sempre, posso dizer que a maioria delas, a gente sai com a cara bonita. Primeiro a gente se arrebenta, se ensangra toda. Fala uns palavrões daquele bem grande, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, estou falando. Pede perdão para o Senhor e fala, Senhor, vamos em frente. Muitas vezes, é assim que acontece. Com essas grandes pessoas que a gente vê por aí na mídia. Aqueles que têm confiança, que sabem que a rocha é o Senhor. Estou falando desses. Muitas vezes esses grandes louvores que a gente canta, não sabe o que a pessoa que fez esses louvores, que muitas vezes não é quem canta, passou para poder escrever esses louvores. Porque muitas vezes nós louvamos ao Senhor louvores de adoração. Nós louvamos, muitas vezes, clamando ao Senhor. Ou simplesmente por tá tudo bem, tá tudo alegre, tudo feliz. Mas quem muitas vezes escreve, ou até quem canta, por que não, para poder chegar até os nossos ouvidos, também se arrebentou muito. Não é fácil você olhar para mim, você olhar para a pastora, você olhar para o irmão Samuel, para quem quer que seja. Você vê a gente correndo para um lado e para o outro, colocando as coisas em ordem para fazer um culto bonito, para adorar ao Senhor. E muitas vezes não é um olhar de gratidão que nós recebemos por estar fazendo esse bom trabalho para que o Senhor fale bonito para vocês. Ou fale o que os teus ouvidos querem escutar. Muitas vezes não é uma resposta de gratidão ou um olhar, muitas vezes é uma pancada. O porquê está fazendo. Só que muitas vezes nós esquecemos que quem está aqui em cima também já se arrebentou lá embaixo e não precisa mais de pancada. Muitas vezes
Quem está aqui em cima já está tão machucado que já criou uma casca, que a única coisa que a gente fala é, fala mais ou bate mais. Porque enquanto você está falando, eu estou dando glória e o Senhor está me abençoando. Nós não podemos esquecer que a casa do Senhor é regida pelo próprio Senhor, não é por nós. O Senhor fala aqui o que Ele bem quer, Ele faz o que Ele bem quer, na hora que quer e como Ele quer. Só que nós, muitas vezes, somos os instrumentos aqui em cima. Mas vocês aí embaixo são os instrumentos para nós aqui que está. Muitas vezes, e muitas vezes, quem está aqui em cima não tem a devida gratidão nossa daí de baixo. Só que o Senhor diz assim, um novo tempo está por vir. E aqueles que querem trabalhar, arregaça a manga e segue em frente. Aqueles que querem sentar e olhar, continua sentado. Eu tenho até medo quando ele fala continua sentado, porque ele já falou isso comigo, espera mais um pouquinho. Isso passou 10 anos. E eu, Senhor, só mais um pouquinho. Aí eu passei por esses 2 anos. Ai, tudo isso está incluído nos 10 anos. Mas eu fiz algo no começo de 10 anos que eu não queria, mas o Senhor quem quis. Por isso eu esperei. Mas por que ele fez isso? Porque se ele não tivesse falado, Fran, vai lá e faz, eu sempre fui de me jogar assim. Quando fala do Senhor, eu me jogo. Apesar de muitas vezes eu ficar meio trêmula, mas eu me jogo. Sabe fazer? Não sei, mas vamos embora, a gente resolve. Para que eu chegasse aqui, porque lá atrás ele tinha me prometido que eu já estaria aqui um dia. Só que lá atrás, ele me fez algo, pediu que eu fizesse algo que eu não queria, mas eu obedeci e aqui estou. Muitas vezes o Senhor nos testa nisso, na nossa confiança. Para você ter uma confiança plena no Senhor e saber que a confiança central tem que ser em Deus, Ele vai te testar muitas vezes. E esses 10 anos foi passando, e eu falava, Senhor, não aguento mais, Senhor, não aguento, espera só mais um pouquinho. Mas, Senhor, aí ficava tudo bem, daqui a pouco ficava tudo ruim, Senhor, não aguento mais. Espera mais um pouquinho. E nisso passou 10 anos. Aí 2 anos. E aqui estou. Só que eu tive que aprender a confiar no Senhor. E olha que eu sou falho e muitas vezes eu olho para o Senhor e falo, Senhor, então, eu não estou conseguindo. Só que aí eu me lembro que eu já passei por tudo isso e eu aprendi a confiar nele. Porque ele me prometeu muitas coisas. E uma delas, que o Senhor me prometeu, que eu estou correndo atrás, para isso, é a salvação eterna. E um novo tempo vai chegar. E você vai estar preparado para confiar? Um novo tempo vai chegar. E você? Está preparado para arregaçar as mangas?
confiar no Senhor e falar, ó, aqui embaixo tem uma rocha, e eu estou indo e eu não caio. Tem um hino que fala que crente é igual palmeira. Firme, para lá e para cá. Assim é a vida do crente. Essa é a mensagem que o Senhor finaliza, porque Ele já começou falando nisso hoje. Quando começou o culto, que começou as mensagens, os louvores em questão de confiança, eu falei, Senhor, então, é hoje. E um novo tempo chega. E Ele só fala o seguinte, confie mais. Adorá-lo? Sim. Mas a partir do momento que você confia no Senhor, você adora Ele em espírito e em verdade automaticamente. A mensagem que o Senhor quis trazer hoje é confiança, fé e confiança. Porque muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nós não confiamos. Infelizmente, nós crentes somos assim. Ou quem quer que seja, é assim. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas tem mesmo? Mas você tem aquela fé convicta que realmente vai acontecer? Então vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor, confiando que tudo mais Ele fará. Essa é a mensagem que o Senhor quis trazer hoje aos irmãos, porque descansar em Deus é ter a certeza que a salvação você terá. Porque eu não falo, e o Senhor não fala só em bens materiais, não. O Senhor aqui está falando em espírito, em vida, em ministério, em almas. O Senhor está falando de confiança. Realmente confia nele? A confiança que o Senhor quer não é no seu dinheiro, não é no seu trabalho, apesar do trabalho e de pessoas, porque muitas vezes nós confiamos somente nas pessoas. É necessário, sim. Mas essa é a confiança central que você tem? Porque eu confiar que o diácono Tomás vai fazer tal coisa para mim, beleza. Ótimo. Mas eu confiar a minha vida plena, a minha salvação eterna no diácono Tomás, aí já é demais. Eu confiar que eu vou ter comida hoje e vou ter comida amanhã, muitas vezes é fácil. Mas confiar centralmente em Deus é tão difícil que eu não sei nem se eu conseguir alcançar ela hoje. Mas eu estou trabalhando para isso. É isso que o Senhor quer. Porque os dias vão ficando cada vez mais difíceis. E será que a nossa confiança, a confiança que nós temos, vai ser suficiente para a gente passar dessa vida aqui?
debaixo dos céus para cima dos céus? Junto ao Senhor? Ultimamente nós somos uns crentes muito... tá tudo bem, tá tudo legal. Crente, falar hoje em dia que ser evangélico é normal. Tá tudo, olha, evangélico, boa. Virou moda. Mas 99,9, vamos dizer assim, para ser um pouco, exagerada, não confia plenamente no Senhor. Não coloca o Senhor como a rocha. Que por mais que você passe o vento, vá para lá, vá para cá, e fica se abanando o tempo inteiro, batendo cabeça, tal, mas os seus pés estão firmados. É nessas horas que o Senhor quer ver se a nossa confiança realmente funciona. Porque falar é fácil. E o Senhor só quer o seguinte, de nós hoje, de mim, de você, colocar a confiança nele à frente de tudo. À frente do trabalho, à frente da palavra que você vai trazer, porque muitas vezes nós somos chamados para vir aqui em cima, nós não sabemos o que vamos dizer. Mas a partir do momento que você confia no Senhor, e você fala, Senhor, o Senhor trabalha na minha vida e fala o que o Senhor quiser através da minha vida. É confiar nele. Aí ele vai falar tudo o que ele quer. Como a irmã Rayane mesmo disse, ela não tinha nenhuma palavra, mas ela chegou aqui, abriu. O Senhor ali, deu uma palavra para ela. É confiar. Nesse pequeno instante entre que a pastora falou e ela pensou e falou, Senhor, não tenho nada. O Senhor falou, ops, está aqui. Já tenho. Porque é assim que a nossa vida tem que ser. E é assim que nós temos que caminhar para a salvação, confiando somente no Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor quis trazer nessa manhã. Amém?